Tudo bem. Ela está captando bem. Sou Pat Courtney, da JTech, e hoje vamos falar sobre o que é um rolamento de rolos cilíndricos. Então, um rolamento de rolos cilíndricos, como o nome sugere, rolos cilíndricos, tem basicamente 4 componentes. Vai ter sua pista externa, ou anel externo, um anel interno, ou pista interna. Então, obviamente, os rolos cilíndricos e depois algum tipo de gaiola. Então, os rolamentos de rolos cilíndricos vêm com diferentes gaiolas. Podem vir com uma gaiola de latão, ou podem vir com uma gaiola de aço, ou algum tipo de gaiola de polímero. Então, por que você usaria uma gaiola diferente? Bem, na maioria das aplicações industriais, a aplicação industrial mais popular para o padrão de uma única fileira será uma bomba. E assim, há muitos impactos acontecendo dentro dessa bomba. Então, quando uma bomba industrial, cavita, há esse barulho de batida acontecendo, então há esse impacto ocorrendo dentro da bomba. Ter aquele latão, que é mais maleável e macio, não vai fraturar. Pode amassar um pouco, mas não vai fraturar. Agora, se você tivesse uma gaiola de aço ou uma gaiola de polímero, é mais provável que frature. Então, novamente, para alguns dos cilindros de tamanho menor, vamos usar a gaiola de aço ou de polímero porque eles vão em aplicações mais leves, não vou dizer aplicações de menor carga, mas você não vai ter aquelas cargas de alto impacto lá dentro. Qual é o tamanho deles? Bem, eles vão até cerca de 20 milímetros de diâmetro, mas podem chegar a mais de 500 milímetros de diâmetro. Então, alguns desses grandes rolamentos de rolos cilíndricos vamos usar em usinas siderúrgicas. Várias configurações diferentes do que chamamos de nervuras. Então, o que é uma nervura? Bem, uma nervura é esta parte que desce e captura o rolo. E agora este design específico que estou mostrando aqui não tem nervuras no anel interno. Então você pode ver que eu posso deslizar este anel interno por todo o rolamento. Então, temos 5 outros designs onde colocamos uma nervura que impede isso de passar completamente. O que isso também faz é permitir que este rolamento suporte uma carga axial. Assim podemos realmente empurrar o rolamento deste lado e atingir esta nervura deste lado. O que essa construção com nervura também faz é permitir uma instalação mais fácil. Então, se eu instalar isso em um eixo, posso colocar isso na carcaça e isso deslizará diretamente sobre esse design. Agora, se eu já tiver uma nervura ali, isso vai me limitar, mas também vai me permitir ter uma carga axial no rolamento. Então, para que são projetados os rolamentos de rolos cilíndricos? Altas cargas radiais. Então, antes dissemos que os rolamentos de esferas eram como médios. Os cilíndricos são projetados para suportar altas cargas radiais e um pouco de carga axial, alguma carga axial, provavelmente leve, mais alinhado com, digamos, um rolamento de esferas do que, digamos, um de contato angular. Mas eles precisam ter essa construção com nervura. Estes também vêm em alta precisão, onde são usados em máquinas CNC. Estes também podem operar em alta velocidade. Por que estamos usando a alta precisão? Novamente, é para controlar o desvio no eixo, certo? Quando o rolamento está montado no eixo, se eu tiver 2 desses, isso vai controlar quanto a extremidade desse eixo se move. Certo? Então isso é o que a maior precisão fará por você também, é ser capaz de ir muito mais rápido. Então por que usar um rolamento de rolos cilíndricos? Quando olhamos para os rolamentos de rolos cilíndricos em todas essas diferentes aplicações, a maior razão é porque eles podem suportar uma carga radial alta. Uma carga radial é perpendicular ao eixo, certo? Então ela pode suportar, por causa do design do rolo, está suportando essa carga como um contato de linha, em vez de contato de ponto, pode suportar uma carga radial muito maior do que, digamos, um rolamento de esferas de sulco profundo. O que é interessante sobre esses designs é que você pode obter um rolamento de rolos cilíndricos. Este é o seu rolamento cilíndrico, este é o seu rolamento de esferas de sulco profundo, são exatamente do mesmo tamanho. O diâmetro interno, o diâmetro externo e a largura dessa peça são exatamente os mesmos. Então, se eu tivesse uma aplicação onde estava recebendo muita carga radial em um rolamento de esferas, eu poderia substituí-lo por um cilíndrico. Então, a maioria, muitos dos cilíndricos, são intercambiáveis com seus designs de esferas de sulco profundo. É aí que isso tem um maior impacto para seus tamanhos menores. Você vai ver muitos rolamentos de rolos cilíndricos que vão substituir os designs de rolamentos de esferas, porque eles precisam de um rolamento que seja capaz de suportar essa carga radial mais alta. E, novamente, isso chega àquele contato de linha versus contato de ponto. A esfera só pode suportar uma carga limitada, devido à quantidade de contato de superfície com aquele rolo mais longo. Você pode, na verdade, suportar mais. Agora, novamente, por que você usaria um cilíndrico? Por causa desse design de múltiplas nervuras também. Assim, você tem diferentes nervuras que pode usar, diferentes opções de nervuras, o que novamente permitirá montar o rolamento de forma diferente. Então isso dá ao engenheiro de design muitas opções sobre como montar esse rolamento, dependendo da construção das nervuras. Também dá ao engenheiro de design a opção de ter uma carga axial nesse rolamento, ao contrário deste rolamento, que não poderá suportar nenhuma carga axial. Mas se você tiver um design de nervura diferente, pode ser capaz de suportar essa carga axial também. Agora, o que é interessante sobre os rolamentos de rolos cilíndricos,
quando os comparamos com rolamentos de esferas de sulco profundo, muitas vezes pensamos que os rolamentos de rolos não podem ir tão rápido quanto os rolamentos de esferas, mas os rolamentos de rolos cilíndricos podem ir tão rápido quanto os rolamentos de esferas. Então eles têm a mesma velocidade limite. Parte disso tem a ver com o fato de que nós fabricamos este produto em um nível de precisão mais alto, apenas pela natureza do rolamento, apenas em como retificamos os rolos, então isso nos permite alcançar essa velocidade mais alta. Mas pode ir tão rápido quanto um rolamento de esferas. Então, novamente, quando trocamos o cilíndrico por um rolamento de esferas de sulco profundo, ele pode ir tão rápido quanto esse rolamento. A coisa que é diferente sobre isso em relação a um rolamento de esferas de sulco profundo é que não podemos selá-lo ou blindá-lo, e novamente, isso tem a ver com este anel interno poder se mover, tenha ou não um ressalto. Então, não há como colocarmos um selo neste rolamento e selá-lo. Então, não pode ser selado ou blindado. Onde são usados os rolamentos de rolos cilíndricos? Bem, a parte mais popular é em motores elétricos. E por quê? Porque em motores elétricos você normalmente tem 2 rolamentos de esferas no eixo. E novamente, uma extremidade desse eixo geralmente vai suportar mais carga. A extremidade de trabalho desse eixo. Então aqui está o seu motor elétrico. A extremidade desse eixo sai desse motor elétrico. Essa extremidade de trabalho vai ver cargas radiais mais altas do que esse rolamento traseiro. Então, mantemos esse rolamento traseiro como um rolamento de esferas, mas muitas vezes eles mudam esse rolamento frontal para ser um rolamento de rolos cilíndricos, porque eles suportam mais carga. Então, há uma correia puxando uma polia, então vai colocar mais carga nesse lado do rolamento, nesse lado do motor. Então, eles mudam isso para um rolamento de rolos cilíndricos. Onde mais são usados? Caixas de engrenagens, aplicações CNC. Então, CNC são aqueles centros de usinagem. Esses serão suas aplicações de alta velocidade. Automóveis, para tratores, bulldozers, esses tipos de transmissões, você vai ter esses rolamentos de rolos cilíndricos nessas transmissões. Agora, CRBs maiores, então quando começamos a chegar a grandes rolamentos de rolos cilíndricos, quando começamos a chegar a realmente grandes, esses vão estar principalmente em siderúrgicas. E por que eles estão em siderúrgicas? Novamente, por causa da enorme capacidade radial que eles podem suportar. Em uma usina siderúrgica, o que você está fazendo é pegar aço semi-formado e empurrá-lo entre 2 rolos. Você está colocando entre esses 2 rolos e eles estão comprimindo esse aço e ajustando a uma certa espessura. Então, para fazer isso, você tem que usar uma pressão tremenda para pressionar esse aço. E assim, essa carga é perfeitamente radial. É diretamente para baixo ou diretamente para cima, dependendo de quais rolamentos você está falando. E assim, esses cilíndricos são capazes de suportar essas enormes cargas radiais. E esses rolamentos são bastante grandes. Então, em resumo, os rolamentos de rolos cilíndricos podem suportar uma carga radial alta, eles têm alta capacidade de carga radial, eles também podem suportar alguma carga axial, dependendo do design. Eles geralmente substituem os rolamentos de esferas de sulco profundo, especialmente nos tamanhos menores. Disponíveis em alta precisão, então, novamente, podem ser usados em equipamentos CNC. E, novamente, eles têm aquelas opções de múltiplos sulcos, o que permite uma instalação mais fácil, um design mais flexível, para instalar o rolamento, e também ser capaz de suportar uma carga axial, bem como uma carga radial. Isso nos leva ao final da nossa visão geral sobre rolamentos de rolos cilíndricos. Fique atento para mais treinamentos sobre rolamentos da Rigitech, anteriormente conhecida como COIO,